This call is now being recorded. Pessoal, uma boa tarde, né, para você que está assistindo essa aula aí gravada. Agradecemos aí pela ajuda, né, de vocês durante todo esse período aí de estudo, né? Nós começamos há exatamente 6 meses, né? E hoje nós vamos para o nosso último estudo. Eu apenas fiz uma troca, né? Gostaria de falar sobre um tema bastante importante, muito relevante para os dias atuais. Vocês podem ver aí a projeção, né? Vou colocar a projeção aqui melhor, em tela inteira. Só confirmando aqui, colocar em tela, na tela inteira aí, para que vocês possam ter uma melhor visualização. Antes da gente começar a nossa aula, nosso estudo, vamos rapidamente falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo cuidado, pela proteção. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa nos ajudar nesse estudo, que nós possamos entender tudo o que o Senhor tem a falar, né, para nós. Essas vezes nós te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. Pessoal, um tema bem recorrente em nosso meio, nos dias atuais, é o seguinte: quando tudo será resolvido? Eu creio que todos estão exaustos, né? Muitas coisas têm acontecido em nossas vidas, na história da humanidade, que tem elevado demais o estresse, né? Tem causado certa apreensão, certo desânimo, e por vezes nos questionamos quando tudo isso será resolvido. Seria muito fácil se nossos problemas pudessem ser resolvidos num piscar de olhos, mas não é assim. Lembro-me que nesta semana, né, eu estava conversando com uma amiga de um outro estado e durante a nossa conversa começamos a falar de Deus. Ela disse que estava um pouco cansada, desanimada, e nisso eu complementei, disse: eu também sou ser humano. Às vezes parece que não há saída, que não há solução, que os problemas eles só aumentam, né? Mas eu disse para ela o seguinte: graças a Deus que eu tenho a esperança, né? A esperança de que tudo vai melhorar. E ainda eu sou muito grato porque, mesmo sabendo que eu tenho problemas, que eu vou passar por mais problemas, só do fato de sabermos que temos um Deus ao nosso lado, isso é muito, isso conforta o coração. Não estou falando aqui que você nunca mais vai ter problemas na sua vida. Não é. Todos teremos. Mas o fato de acreditarmos em Deus nos dá força para prosseguirmos, né? E hoje, conflitos, doenças, morte são problemas complexos demais. E esse tipo de doença, esses tipos, né, de situações
às vezes demandam uma solução mais complexa, uma solução mais profunda, se é que se tem. Só que Deus, ele nos deixa uma maravilhosa esperança de que tudo isso vai passar. O dia em que Cristo virá a essa terra como o todo-poderoso vencedor e nos resgatará. E assim nós teremos um ponto final na história de luta, sofrimento, de todas as situações adversas que passamos aqui. E nesse estudo que eu quero passar para vocês hoje, que é o último estudo da nossa série, nós vamos descobrir que Cristo vai voltar à Terra e que esse evento afetará a tua e a minha vida. E nós devemos nos preparar para ele. E interessante que é duro, mas é real. Preparado ou não, Cristo, ele vai voltar. Acreditando ou não, ele vai voltar. Que ele precisa dar um ponto final na história de sofrimento. Ele precisa dar um ponto final no pecado, na morte. Ele precisa acabar como um ato de justiça em todo o sofrimento que nós passamos a partir do momento em que o pecado ele entrou no mundo. Então, esse estudo hoje tem como objetivo estudarmos um pouquinho mais sobre a volta de Cristo e como nós devemos nos preparar para ele. No livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, alguns têm um certo receio, né, de estudar o livro de Apocalipse, até porque a maior parte do livro de Apocalipse é, é, é estudado através de simbologias, metáforas e etc. Então, algumas coisas que ali aparecem, né, às vezes são incompreensíveis, mas não é um livro que devemos deixar de lado por conta dessa característica do livro. Ao contrário, devemos estudá-lo. E neste livro, João apresenta, logo no seu início, uma certeza. Muitos dizem que o ser humano, ou melhor, que a única certeza do ser humano é a morte. Eu falo para vós que nem sempre é. Por quê? Veja bem, se Cristo vai voltar à Terra, algumas pessoas irão para o céu sem terem passado pela morte. Isso é verdade. Logo, essa afirmativa de que a única certeza do ser humano é a morte não é válida. Só que a Bíblia nos apresenta uma outra situação, um outro motivo, ou melhor, uma outra verdade que eu posso até dizer que é absoluta, de que Cristo vai voltar. Essa promessa nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7.
Diz assim: Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é uma certeza de que nós, seres humanos, temos que carregar em nossos corações. Cristo, ele vai voltar. Sim, ele vai voltar. E é isso que nos conforta, é isso que nos dá ânimo para que nós sigamos firmes até o fim. Respondendo à pergunta, a volta de Cristo é uma certeza alicerçada na palavra divina. Tudo que emana da Bíblia, tudo que tem como base a Bíblia, que é a nossa única regra de fé, é verdade. Por isso temos que nos alegrar e ter essa viva esperança de que Cristo ele vai voltar um dia e vai colocar fim a todo o sofrimento. A volta de Cristo, como eu já comentei, ela está alicerçada na cruz, na palavra divina, desculpa. Na cruz, nós já estudamos esse assunto em estudos anteriores. Cristo ali pagou o preço para o resgate do ser humano. Depois que o pecado entrou no mundo, o único merecimento que o ser humano tinha era a morte eterna. E toda vez que o ser humano pecava, mais ainda ele estava mais e mais apto para a morte eterna. Só que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ele já havia planejado todo um sistema para que pudesse libertar o ser humano da morte eterna. Esse plano foi posto em ação. Por isso que Cristo veio ao nosso mundo como um ser humano, viveu entre nós, morreu. E quando ele vier nas nuvens do céu, ocorrerá a nossa libertação plena do pecado. Vocês se recordam daquele termo, glorificação? Vocês se recordam que a salvação ela ocorre em três tempos? Nós temos ali a justificação, nós temos a santificação, que é um processo que dura pela vida toda. A partir do momento que nós nos entregamos nas mãos de Cristo, que nós aceitamos Ele como nosso único libertador, ali somos batizados e ali tem-se início ao processo de santificação. E quando Cristo voltar, haverá a glorificação, que será a libertação plena das garras do pecado, até porque naquele momento o pecado já vai ser eliminado da face da terra. Então vai ser nessa segunda vinda em que Cristo procederá com a nossa libertação plena. E qual seria então o propósito da vinda de Cristo? Por que ele tem que voltar? Apocalipse 22:12 diz assim: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu estendi aqui até o versículo 13.
Cristo, ele virá para dar a cada um segundo a sua obra. Nós já conversamos em algum momento em que a salvação, ela não ocorre pelas obras. Ou seja, eu não preciso fazer coisas boas para que eu seja salvo. Não é. Até porque, se assim eu fizer, eu estou tentando contribuir para a minha salvação. Isso não é verdade. A salvação, ela é de graça. E ela não depende dos meus méritos, e sim pelos méritos de Cristo, que morreu na cruz por nós. Só que as obras, elas têm um papel de suma importância nesse processo da salvação. Por quê? Veja bem, se eu aceito Cristo como meu único Salvador, eu aceitei e pela graça dele e pelos méritos dele, eu serei salvo. Consequentemente, um coração que é salvo pela graça, ele pratica boas obras. E não ao contrário. Praticar boas obras para ser salvo não existe. E se minhas obras são más, óbvio que evidencia-se que o meu coração não foi totalmente salvo. Eu não aceitei completamente o sacrifício de Cristo. Costumo dizer que na vida cristã não há meio termo. Não há meio salvo ou meio perdido. Ou você está salvo ou você está perdido. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Ou você é de Cristo ou você é de Satanás. Acontece que não existe meio termo. Se você afirma que, eu acho que eu estou meio salvo, você está totalmente perdido. Por isso que as obras, elas têm um papel importantíssimo, que elas vão evidenciar se eu aceitei aquele sacrifício de Cristo. E pelo fato de eu aceitar aquele sacrifício, eu não vou praticar obras más. Até porque o velho homem ali morreu. De certo que, eventualmente, possamos cair em tentação, só que isso não é o fim. É uma luta diária. Uma luta diária na vida cristã. Cristo, ele vem para trazer a justa retribuição a cada pessoa que viveu aqui nessa terra. Aqueles que andaram conforme os seus desígnios maus, colherão corrupção. E aqueles que andaram conforme o Espírito, as obras do Espírito, receberão a vida eterna. É a lei da plantação e da colheita. Se você plantar um pé de laranja, você vai colher laranja. Você não vai colher abacaxi. Você não vai colher abacate. Se eu ando de acordo com as minhas vontades, essas vontades que estão totalmente, vamos assim falar, contaminadas pelo pecado, eu vou colher coisas ruins. É simples. Não há um meio termo para isso. Certo, já que Cristo vai voltar, como ele virá?
Será que Cristo, quando Cristo voltar, ele vai aparecer? Se ele voltar, vai ser um evento visível? Será que vai ser um evento secreto? Será que ele vai vir particularmente para alguns? Né? Será que só os cristãos o verão voltar? Será que ele vem silenciosamente na calada da noite? Será que ele vai aparecer em lugares específicos ou num lugar específico? Ou será que ele volta por meio de sonhos? O texto de Mateus 24, 30 a 31 nos responde, diz o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, por esses textos aqui, a gente pode afirmar que a volta de Cristo é que a volta de Cristo vai ser visivelmente. Todos o verão, todos. Inclusive, nós lemos aqui, um dos nossos primeiros textos é que até aqueles que traspassaram a Cristo, o verão voltar. Todos, todos verão Cristo voltar. Cristo voltará a este mundo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele vai vir pessoalmente. Pessoalmente, ele mesmo, ele não vai ficar no céu e mandar que anjos venham nos resgatar. Ele virá. Ele não pisará nessa terra, mas ele virá. E todos o verão e de forma universal. E todos ouvirão, né, a volta de Cristo, né? Até porque será audível, assim como um barulho de um trovão, a volta de Cristo será audível. Mas então, a pergunta que não quer calar, ou a pergunta recorrente, ou a pergunta pertinente, será que tem como a gente saber o dia, a hora em que Cristo virá? Vocês já viram por aí, em algum lugar, pessoas marcando datas para a volta de Cristo? Por exemplo, tinha-se um dito popular que até 2000 chegará, só que 2000 não passará. Nós já estamos aí em 2021, né? Tá aí. Muitos disseram que o mundo iria se acabar em tal data, ou que Cristo iria voltar em tal data, mas só que ele ainda não voltou. Será que é possível a gente marcar uma data para a volta de Cristo? Mateus 24, 36, você pode conferir aí na sua Bíblia, e eu leio aqui na minha, e também está projetado aí na tela do seu aparelho eletrônico. Diz assim: Quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Para vocês terem uma ideia, nem Jesus Cristo sabe quando ele vai voltar. Somente Deus. Vai chegar um momento em que Deus vai chegar para Cristo e falar: Filho, vai. Chegou a hora. Vai. Sem mais demora. Vai buscar os meus amados.
e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, basta. Está provado que o mal não presta. Chega de esperar. A saudade que nos separa dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, traz de volta quem criei, quem morri e na cruz resgatei. Eu parafrasei o trecho da música dos Arautos do Rei. Uma música muito linda, depois você pode procurar aí no Google. Chegou a hora. Haverá esse momento em que Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu, para vivermos com Ele pela eternidade. Em João 14, antes de Cristo ascender aos céus, Cristo disse a todos que ali estavam, né, para que eles não ficassem com os seus corações perturbados. Ele pediu que aquelas pessoas crescem nele e crescem também em Deus. E ele continuou assim, abre aspas, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. E continua o texto de João 14. Vou subir aos céus, vou preparar um lugar e muito em breve voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fecha as aspas. Uma promessa maravilhosa de que Cristo fez às pessoas que ali estavam. E certamente quem prometeu foi Cristo. Cristo fez a promessa. O ser humano pode quebrar promessas, mas Cristo não. Ele é perfeito. Ele não mente. Ele vai voltar. Embora Deus não tenha revelado exatamente o dia, a hora em que o Senhor virá, ele revelou alguns sinais que mostram a proximidade de sua vinda. Se quisermos ser salvos da destruição final, devemos estar sempre prontos para ver Cristo voltar. Sempre. Essa palavra aqui, né? Esse advérbio sempre que nos chama muito a atenção. Sempre prontos. Estou falando para vocês aqui da volta de Cristo. Estou me remetendo a um evento futuro, embora esteja próximo. Mas Cristo ele pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. Eventualmente, se não estivermos vivos quando da volta de Cristo, é naquele momento lá atrás que Cristo voltou para nós. Por isso é importante que a cada momento estejamos preparados, porque Cristo pode voltar para nós hoje, amanhã. Não saberemos se estaremos vivos. Ele pode voltar a qualquer momento. E Cristo também nos deixou alguns acontecimentos que antecederão a sua volta. No livro de Mateus 24, 6 a 7, diz o seguinte:
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, conclui-se, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aí você me diz, cara, mas isso sempre aconteceu. Desde quando eu me entendo por gente, isso sempre aconteceu. Epidemias, pandemias, guerras, conflitos internos, né? Conflitos civis, conflitos entre nações. Mas vocês já pararam para pensar que esses eventos estão se tornando mais severos e frequentes? De certa forma, nós tínhamos um espaço de tempo entre os acontecimentos históricos, né? Assim, os eventos catastróficos, né, dos quais eu mencionei. Só que agora a gente vê uma certa recorrência. Tá esquisito, não tá normal. Guerras, desastres naturais, desigualdades sociais têm se avolumado. Isso é fato. Se você para e pensa, você vê que não está normal. A intensidade com que todos esses eventos têm acontecido aponta para a proximidade da segunda vinda de Cristo. Para aqueles que não têm esperança alguma, eles sabem que algo vai acontecer, algo de pior. Por que de pior? O que você vai esperar do mundo daqui a 10 anos? Olha, não sou o Senhor apocalíptico, né? Ou não sou o mais pessimista, mas é a verdade. O que você espera desse mundo daqui a 10 anos? Olhe para os fatores climáticos. O que você vai esperar daqui a 10 anos? Veja a crise sanitária e a crise econômica trazidos pelo Covid-19. Ontem mesmo eu li em um jornal online de fonte confiável, não vou lembrar, mas que dizia, né, que em 2022 a crise vai acentuar. O que se espera para daqui a 10 anos? Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Cristo? Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitas pessoas dizendo que são Cristo, fazendo milagres e sinais, e dizendo que são vindouros de Cristo. Tá, mas, poxa, eu fui numa igreja, uma pessoa estava doente
e através da oração de um pastor, de um presbítero, de seja lá quem for, o cara ser curado. É, acontece. Acontece. Veja bem, o que são falsos profetas? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ok? Olha, se eu tenho um falso Cristo, eu tenho um verdadeiro Cristo. Ok? Se eu tenho um falso profeta, eu tenho um verdadeiro profeta. Eu preciso necessariamente dessas duas sentenças. Por quê? Se existir uma, a outra automaticamente é anulada. Para que nós possamos entender se a pessoa é um falso Cristo ou é um falso profeta, nós temos que nos socorrer à Bíblia. Temos que ver se essas pessoas falam da palavra de Deus, se elas seguem a palavra de Deus, se o que elas dizem está de acordo com a palavra de Deus, se elas validam toda a palavra de Deus, ou melhor, se elas seguem toda a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ora, se ele atender a esses requisitos, possivelmente é um verdadeiro profeta. Por que eu digo isso? A vocês? Porque muitos milagres são operados, mas não por Deus, e sim por Satanás. Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais impostores religiosos dizem ser enviados por Deus, enganando a muitos. Eles são chamados de falsos cristos e falsos profetas, porque frequentemente exibem manifestações sobrenaturais e fazem supostos milagres. Segura aí, tá? Segura na cadeira aí, para não cair. Porque o que eu vou dizer aqui agora é chocante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, Paulo ele apresenta uma situação que nós devemos ficar atentos, que é sobre a farsa de Satanás, que uma farsa em que Satanás apresentaria bem próximo à vinda de Cristo. Vamos ler o texto. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É isso que eu quis dizer para vocês. Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Ele pode operar milagres? Pode operar milagres. Por isso que é bastante importante a gente ler a Bíblia, a gente entender a Bíblia, para a gente saber separar se aquela pessoa é um falso profeta ou se é um verdadeiro profeta. Porque Satanás, ele pode, sim, se transformar em anjo de luz. Ele pode operar milagres. Ele pode fazer coisas maravilhosas. Por isso que o texto diz, se possível, enganará a muitos. O próprio Satanás tentará enganar o mundo todo imitando a segunda vinda de Cristo, evidentemente não sendo capaz de reproduzi-la com perfeição. Satanás vai tentar
imitar essa segunda vinda, só que não como a Bíblia explica. E qual artimanha então Satanás irá usar para enganar? Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vai se encarregar. Ele vai se encarregar para tentar enganar as pessoas, realizando milagres, dizendo: eu sou Cristo, eu já voltei, eu estou voltando, eu estou aqui, eu estou ali. O inimigo colocará em ação toda a obra de engano, menosprezando a revelação encontrada na palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem os sinais bíblicos, que se referem ao verdadeiro Senhor, não serão confundidos. Por isso que eu digo para vocês, mais uma vez, é importante que a gente estude a Bíblia. É importante que tenhamos estudos bíblicos para que nós não sejamos enganados no final. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso. Não tem outra aplicação esse texto. Qual é o conselho de Jesus a seu povo com relação a esses eventos? Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando a gente começa a falar sobre a volta de Jesus, muitas pessoas ficam com medo, muitas pessoas ficam tristes. Mas não, é motivo de alegria. Enquanto não tivermos a percepção de que nosso lugar não é aqui, nós vamos ficar tristes ao saber que Cristo vai voltar. Nós somos passageiros nesse mundo. Esse mundo pode até nos oferecer uma alegria instantânea, uma alegria, diria assim, passageira, que faz com que nossos olhos que eles fiquem atraídos por essas alegrias. Mas o nosso lugar não é aqui. Por isso que o texto fala: devemos levantar as vossas cabeças e ficarmos alegres, porque a nossa libertação plena está bem próxima. Imagina um mundo sem dor, um mundo sem violência, um mundo sem separação, sem morte. Imagina. Não dá para trocarmos a eternidade por alguns minutos de prazer. Não dá. É impossível permanecermos indiferentes. Devemos ter consciência de que a volta de Cristo está cada vez mais perto e que também devemos nos preparar para ela. Não dá. Depois que nós conhecemos a verdade, a gente não pode ficar em cima do muro. Como eu disse, ficar em cima do muro, automaticamente você está do outro lado. Conta-se uma história, né, de que existia um muro e de um lado desse muro a gente tem Jesus Cristo e os seus anjos, e do outro lado do muro, Satanás e sua hoste maligna. E esse muro dividia
o céu e o inferno, tá? Como eu disse, é história, não história. E os seres humanos, eles tinham que andar por cima do muro. E quando o ser humano estava andando por cima do muro, Cristo e os seus anjos clamavam: Filho, venha para cá, venha para o meu lado, fique aqui, venha, filho, eu morri por você, saia desse muro, venha para cá. Só que do outro lado, Satanás, ele ficava sentado com os seus anjos, sorrindo, em silêncio, observando, e não falava nada, absolutamente em silêncio. E assim seguia-se, né? Pessoas passando pelo muro, Cristo e seus anjos implorando: venha para cá, por favor, saia daí, é perigoso. Eu dei minha vida por você, eu te amo. E Satanás sentado, em silêncio, com um sorriso de canto, né, no canto da boca. E tinha um aprendiz de diabinho, ele ficou intrigado com a situação. Esse diabinho foi lá, chegou no Satanás, falou: Tio, desculpa, mas eu não estou entendendo. O senhor não vai ficar gritando para que eles venham para o nosso lado? Só o pessoal do lado de lá fica implorando e você não vai fazer nada? Aí Satanás vira para aquele diabinho e fala: o muro é meu. Vocês entenderam o que eu quis falar? Entenderam a moral da história? Não sei se assim posso classificar, ou essa metáfora. O muro é de Satanás. A partir do momento em que nós estamos em cima do muro, nós já pertencemos a Satanás, porque o muro é dele. Por isso que eu digo que não dá para ficarmos indiferentes depois desse estudo. E o que deverá acontecer antes da volta de Jesus? Antes que Cristo volte? Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por que o evangelho precisa ser pregado para todo o mundo? Porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que o evangelho deve ser pregado a toda a nação, para que todos conheçam que Cristo é o Salvador e Cristo é o Redentor. Só então virá o fim. E isso está muito prestes a acontecer. Muito, muito perto. O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Por isso, pouco antes desse evento, haverá a pregação global do Evangelho Eterno. Esse será o último sinal. Com que certeza Jesus encerra sua revelação no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele termina assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Assim termina o livro de Apocalipse. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que Jesus Cristo virá, mas é certo que ele virá. E os sinais apresentados na Bíblia indicam que está muito próximo. Muito. Devemos estar preparados para receber a salvação que ele promete e que ele promete e com devemos estar preparados para receber a salvação que ele promete e compartilhar o evangelho com a firme esperança
da sua vinda. Quem é o vencedor? Ou quem são os vencedores? Abra sua Bíblia em Romanos 8, 31 a 39. Para chegarmos ao céu, devemos ser vencedores. Guarde bem essas palavras. Para chegarmos aos céus, devemos ser vencedores. Para nos encontrarmos com Cristo, devemos ser vencedores. Romanos 8:31 começa assim: Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem aquela outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos vencedores porque ele venceu. É isso que Paulo fala no versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amigos, amigas, nós somos vencedores porque Cristo venceu na cruz por nós. E Apocalipse apresenta um convite aos vencedores. Vamos ler rapidamente aqui. Apocalipse 2:7. Ao vencedor, ou a quem vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Somente para os vencedores. Apocalipse 2, 10 e 11. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Olha que texto maravilhoso. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Nós já estudamos sobre a segunda morte. A segunda morte diz respeito à morte dos ímpios, que é a destruição eterna, em que o mal vai ser acabado para sempre. Só que esse convite ele é feito somente
aos vencedores. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Essa premiação é só para os vencedores. Apocalipse 2, 26 a 28. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Da mesma maneira, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nome no livro da vida. Cristo confessando nosso nome diante de Deus, diante dos anjos. Repito, esse convite é para o vencedor. Apocalipse 3:12. A quem vencer ou ao vencedor, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Que lindo! A Nova Jerusalém. Último convite ao vencedor. Apocalipse 3:17. Desculpa, 3:21. Ao que vencer, darei direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É isso, meus amigos e minhas amigas. Aquele que vencer terão direito a esses prêmios. Mas eu preciso lembrar que já somos vencedores porque Cristo venceu por nós na cruz. Basta aceitarmos. E Apocalipse 22:20 é o que nós já lemos, que é o penúltimo, se eu não me engano, penúltimo texto da Bíblia, penúltimo versículo da Bíblia, em que Cristo ele afirma de que ele certamente vem e muito em breve ele virá. Depois desse estudo, precisamos fazer um compromisso. É necessário que façamos um compromisso. Entendi que não é possível conhecer exatamente o dia ou hora em que Jesus virá, mas posso conhecer os sinais da sua vinda por meio das profecias. Eu me comprometo a me preparar para receber Jesus quando ele voltar, entregando-me diariamente a ele e compartilhando sua mensagem de amor com outras pessoas. Esse deve ser seu compromisso. Por isso, eu rogo a vocês que possamos aceitar esse compromisso e entregar nossas vidas nas mãos de Cristo, para que Ele nos molde, para que Ele nos transforme segundo o seu caráter.
E é com esse pensamento que nós finalizamos a nossa série de estudos. Quem sabe possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Agradeço a vocês pela atenção de sempre, pela participação e estarei sempre à disposição para o que vocês, eventualmente, se vocês tiverem dúvidas, estarei sempre à disposição. Então, para a gente finalizar, vamos fazer mais uma breve oração. Querido Pai, nós te agradecemos porque a promessa da sua segunda vinda, da tua segunda vinda, é verdadeira, é real, e que possamos, ó Pai, nos preparar a cada dia para que possamos juntos nos encontrarmos nos céus e vivermos contigo pela eternidade. Abençoe-nos, ó Pai, a cada dia. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. É isso aí, minha gente. Uma ótima semana para vocês, tá bom?